educação. Na segunda reportagem da série, a importância das novas tecnologias no aprendizado, violência contra a mulher. Na entrevista de estúdio de hoje, vamos mostrar que após 7 anos da Lei Maria da Penha, os crimes não diminuíram no país. E ainda, a equipe de futebol de robôs da UFOP ganha campeonato latino-americano de robótica. Olá! No atual contexto escolar, é difícil fazer tarefas sem a ajuda de um computador. Cadernos, agendas e planilhas de papel vão sendo substituídas por arquivos digitais. As provas são elaboradas com o uso da internet, editores de texto e outros programas. Os recursos tecnológicos deixam de ser indispensáveis apenas no espaço administrativo e passam a ocupar agora a sala de aula. Na reportagem a seguir, você vai ver como essas tecnologias são importantes no aprendizado. Geração digital. É assim que os especialistas denominam a geração que nasceu depois do computador, da internet e do celular. Esses jovens trocam mensagens pela rede e ficam conectados o tempo todo. Alguns deles descobriram as letras nos teclados dos computadores. Para a nova geração, é difícil viver sem essas tecnologias. Eu não consigo imaginar um mundo sem tecnologia. Até porque eu já nasci num mundo que já tem tecnologia. Jaine tomou gosto por disciplinas como português e história, depois de participar de um curso técnico em multimídia. A estudante colhe os frutos dos estudos. A importância dele é que ajuda a gente a desenvolver técnicas para poder escrever um roteiro, por exemplo. Eu não tinha. Até aprender a ler, vamos falar assim, você passa a ler muito. Esse curso ele traz para as crianças agora, para os jovens, uma nova forma de poder se comunicar. Porque hoje em dia eles têm muita forma de comunicação, celular, computador, mas isso tudo está um pouco desordenado na cabecinha deles, né? Esse curso ele traz várias visões diferentes de como você pode trabalhar com essas mídias e com essa tecnologia. Para acompanhar a geração digital, essa turma de professores voltou para a sala de aula. O objetivo é aprender a usar a internet e proporcionar aulas muito mais atrativas. Se a gente trabalhar uma aula e não tiver uma pesquisa e a gente mesmo saber lidar com as tecnologias, a aula fica sem sentido, né? O celular era considerado objeto clandestino em sala de aula. Agora ele ganhou destaque. Do lado da borracha, do lápis ou da caneta, esse aparelho ajuda na construção do conhecimento. Você vai ver como. Com temas educativos que despertam o aprendizado, essa turma faz um programa de rádio e que você pode ouvir pelo celular. Basta sintonizar. Atenção ouvintes, fiquem sintonizados na 106,3 UFOP FM, programa Rádio Jovem. O programa Rádio Jovem é uma parceria da Casa do Professor com o Canal Futura e com a Universidade de Ouro Preto, que a gente procura capacitar alunos da rede municipal para utilizar o rádio como uma ferramenta de aprendizado. Ele me ajuda, assim, principalmente na aula de português, né? Eu aprendo a discutir melhor, saber melhor os temas, a ler melhor. Na última reportagem da série, você vai saber como a união entre a educação e o cinema pode ser importante no ensino da criança. Um estudo divulgado no mês passado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, afirma que a Lei Maria da Penha, em vigor há 7 anos, não teve impacto nas mortes causadas pela violência contra a mulher.
Os números são baseados em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. No período entre 2001 e 2006, antes da lei, a média foi de 5,28 óbitos para cada 100 mil mulheres. De 2007 a 2011, após a aprovação da lei, a taxa ficou em 5,22 para cada 100 mil mulheres. O IPEA aponta ainda que são mais de 5.600 mortes por causas violentas a cada ano, uma morte a cada hora e meia. Os crimes geralmente são praticados por homens, principalmente parceiros ou ex-parceiros. Em Ouro Preto, os dados de agressão enquadrados na Lei Maria da Penha foram solicitados às polícias civil e militar, mas até o fechamento dessa edição, eles não foram enviados à nossa produção. E para falar mais sobre a Lei Maria da Penha, o Plano Aberto recebe aqui no estúdio a professora de Direito Processual Penal da UFOP, Flaviane de Magalhães Barros. Flaviane, seja bem-vinda ao Plano Aberto. Obrigada. Flaviane, por que esses números eles continuam altos, né? A lei ela não é suficiente para combater os crimes contra a mulher? A lei não é suficiente porque nós precisamos de um atendimento, de um apoio, de uma política pública específica para o acolhimento das vítimas de violência doméstica. E o que a legislação brasileira diz, né, em relação a esses crimes contra a mulher? Nós temos hoje uma legislação específica que trata da vítima mulher quando ela for vítima, né, de um crime relacionado à violência sexual, à violência patrimonial, à violência física ou moral dentro do seu seio familiar. Após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público agora pode denunciar, né, no caso de lesão corporal, a mulher que não apresentar a queixa, né? O que muda nessa decisão? Essa decisão do Supremo ela foi muito importante, porque até então a mulher fazia uma representação junto à delegacia de polícia e o Ministério Público iniciava o processo penal. E ela podia ainda desistir deste processo penal. Com a decisão do Supremo, o crime de lesão corporal leve, que é o crime mais recorrente dentro da violência doméstica, passou a ser de ação penal pública incondicionada. Quer dizer que não há nenhuma vinculação à vontade da vítima, à decisão de processar ou não o agente do crime. Flaviane, e muitas mulheres, elas não prestam queixa, né, contra os agressores por medo mesmo. Existe uma proteção para essa mulher? Nós temos, claro, toda uma gama de órgãos hoje para a proteção dessa vítima de violência doméstica. Desde casas de acolhimento para que essas vítimas possam ficar com seus filhos num primeiro momento, não é? Até mesmo assistência social e políticas públicas para que elas possam se reorganizar como pessoa, familiarmente, distanciando daquele agente agressor. Acompanhamento de especialistas. Isso, né? Acompanhamento médico, psicológico. Então, é isso que está faltando, na minha opinião, para que a lei ela exerça todo o papel que o legislador pensou para ela. Nós termos um atendimento multidisciplinar para essa vítima de violência doméstica. Qual que é o papel das delegacias, né, da mulher? Em Ouro Preto e Mariana não possui, né, essas delegacias. Nessas cidades como Ouro Preto e Mariana, onde a gente não tem uma delegacia especializada, a vítima de violência doméstica deve ir à delegacia, ela pode procurar a assistência judiciária, ela pode procurar um advogado para auxiliá-la e, em último caso, ela pode procurar também o Ministério Público, que vai atendê-la e encaminhá-la para os locais devidos para fazer um exame de corpo de delito, se for preciso, um atendimento médico e um atendimento jurídico e fazer a notícia crimes. Flaviane, obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Para denúncias de violência contra a mulher, é só ligar para o 190 ou 181. Se quiser fazer a denúncia pessoalmente, procure a Polícia Civil ou o Ministério Público. A equipe Rodetas de Futebol de Robôs da UFOP trouxe mais uma conquista para a universidade. O grupo, formado por 13 alunos do Departamento de Engenharia de Controle e Automação, ganhou o Campeonato Latino-Americano de Robótica. O evento aconteceu entre os dias 21 e 27 de outubro, em Arequipe, no Peru. Em 2012, o grupo foi vice-campeão na competição brasileira de robótica. O
O campeonato é uma disputa de futebol entre robôs que jogam sem a intervenção dos alunos. Eles são preparados com diversas estratégias de jogo. Por meio de uma câmera, o computador reconhece a posição de cada robô e planeja jogadas. A próxima competição acontece em julho de 2014 em João Pessoa, na Paraíba. O Plano Aberto fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.